vitória. Já são 5 jogos invictos à frente do Botafogo e uma vantagem muito grande pensando no jogo de volta. Eu queria que você falasse um pouquinho como você vê essa vantagem, claro, falando um pouquinho do jogo de hoje. Obrigada. Boa noite. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Boa noite, Davi, tudo bem? Thiago da Band. Eu queria que você falasse sobre a vitória em casa, porque a gente já tinha visto o Botafogo vencer com você fora do Rio de Janeiro, mas tinha 2 empates dentro de casa. Imagino que o torcedor estava esperançoso para vê-lo vencer jogando no estádio Newton Santos. Imagino que você também, se pudesse comentar sobre isso. Obrigado. Contente, porque sim, o desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero. Então hoje muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Hoje acho que temos que fazer mais gols, com a oportunidade que a gente tem que fazer mais gols. Não é o primeiro jogo que acontece, então contente, claramente, mas com muito trabalho também. Boa noite, Leonardo Lessa do Lance. O Botafogo vinha de 2 jogos em casa do segundo tempo, menos intensidade, menor número de chances criadas, e hoje a gente viu um controle maior por parte da equipe, até a parte física, o Botafogo disputando bem, mais combativo e criando oportunidade na frente. A que você acha que deve isso? Por que o Botafogo foi trabalho durante a semana? Isso foi muito conversado, porque o segundo tempo hoje, de fato, foi bem melhor que contra o Vitória e o Corinthians. Sim, o objetivo que a gente tem é de manter o ritmo de jogo um pouco mais tempo. Acho que contra o Corinthians, 30 minutos, 35 minutos, a gente foi capaz de fazer isso. Hoje, um pouco mais. É verdade que hoje também os câmbios, os jogadores que entraram foram importantes e vai ser assim, jogadores com velocidade, como Nata, como Matheus, também o Matheus hoje de volta, então um jogador importante que nos vai dar muito em partidos abertos. Acontece muito no futebol brasileiro que a segunda parte o jogo é mais aberto, então precisamos de jogadores como eles para aproveitar do espaço. David, boa noite do Fragoso, parabéns pela primeira vitória em casa. Você falou que acontece muito no futebol brasileiro que no segundo tempo o jogo fica mais aberto. E hoje, por mais que o Botafogo tenha conseguido manter a produção ofensiva, a gente percebeu de novo que o time não conseguiu repetir o ímpeto ofensivo, o ímpeto da intensidade do primeiro tempo. E a gente também pode perceber no primeiro tempo, nos primeiros tempos dos jogos do Botafogo, o quanto o time se esforça para criar ofensivamente, o quanto o time se esforça para recuperar a bola depois de perder. Então eu queria te perguntar se você acha que esse estilo de jogo do Botafogo, de tentar pressionar desde o primeiro minuto para tentar marcar o primeiro gol no primeiro tempo e depois continuar em cima, é o que faz o time cair, ou se é uma característica do futebol brasileiro? De qualquer maneira, o que você pode fazer para tentar corrigir isso, fazer com que o Botafogo consiga manter essa intensidade no segundo tempo? E aproveitar também para te perguntar sobre o Marlon Freitas. No último jogo você falou sobre a falta que o time sentiu dele. Hoje ele foi o maestro de novo do Botafogo, dentro de campo, quase com um quarterback ali do futebol americano. Eu queria te perguntar sobre a partida dele. Obrigado. Marlon é um jogador fundamental, não só dentro do campo, mas fora, um exemplo para todos os companheiros, e dentro do campo um jogador muito inteligente. Então, porque também é um treinador dentro do campo, ele me ajuda muito, é muito vocal, fala muito dentro do campo, ajuda a manter a equipe compacto. Claramente as duas coisas, um pouco é uma característica, acho, do futebol brasileiro e também do nosso time. Temos que trabalhar, eu tenho que fazer os câmbios corretos para procurar manter esse time compacto o mais tempo possível, mas acho que com 5 câmbios eles vão ser todos importantes, os jogadores do elenco. A minha responsabilidade
cada jogo escolher bem para fazer que o time mantenha um estilo de jogo que sempre queremos impor na primeira parte do jogo. Boa noite, Leonardo Pereira do portal Jogada 10. Parabéns pela vitória. Me chama a atenção no primeiro gol, depois da comemoração, você conversando com o Vitinho. O Vitinho, nesse lance, ele explora muito bem as costas do defensor adversário, chega à linha de fundo e rola para a batida do Montoro. A torcida do Botafogo, nos últimos dias, tem reclamado um pouco que o Vitinho vinha pecando nos quesitos ofensivos. Ele entrega muito defensivamente, mas peca um pouco ofensivamente. Queria saber a sua avaliação sobre essa mudança de chave do Vitinho, se essa partida pode ser um divisor de águas para ele. Muito obrigado. Sim, falava com ele por um tema mais defensivo no corredor direito nosso, a corrigir. O Vitinho hoje, para mim, jogou muito bem, porque tem uma muito boa relação com o Arthur, então eles podem compartilhar bem o espaço no corredor direito, e hoje, que era muito importante jogar, não vou dizer como temos que jogar, porque temos que jogar também o partido de volta, mas foi um trabalho bem feito, acho, no corredor direito na primeira parte. Temos que repetir isso. Tudo bem, Bárbara Mendonça, GE. Globo. Vou sair rapidamente do jogo de hoje para projetar o futuro, né? Recentemente, na apresentação do Danilo, se falou sobre esse processo de recondicionamento físico dele, uma pré-temporada, a qual ele está sendo submetido no Botafogo. Queria saber de você se você pode explicar exatamente como é que tem sido esse trabalho de recondicionamento físico do Danilo e se a sua projeção é contar com ele para o jogo contra o Cruzeiro no domingo ou mais tardar na volta das oitavas. Obrigada. Vou contar com ele no jogo do domingo. Está treinando, está bem. Claramente sabemos que começou os treinos nessa semana, então tem que ser progressivo, mas ele é um jogador que vai ser muito importante no jogo da equipe, é um jogador de muito nível e está bem, só precisa tempo e pouco a pouco minutos para poder chegar ao máximo nível fisicamente. Boa noite, Gabriel Rodrigues aqui da Trivela, parabéns pela vitória. Queria perguntar sobre, já falando do Vitinho, queria perguntar sobre o outro lado, sobre o Cuiabano. Ele teve uma boa participação no jogo, deu assistência, já fez gol, já sob o seu comando. E é um jogador que chamou a atenção no mercado estrangeiro agora no meio do ano, a janela ainda está aberta. Queria que você falasse um pouco dele, sobre essa participação dele, de ter entrado bem no time. E se é um jogador que você conta, que você vai pedir para não ser negociado, se existe alguma conversa nesse sentido? Sim, claramente estou contente com ele. É um jogador que eu gosto, porque em sua posição temos outro jogador muito importante, mas ele tem características diferentes que nos dá a possibilidade de trocar segundo um partido ou na segunda parte. E é um jogador que tem muita qualidade, tem que melhorar em alguns aspectos, mas pode ajudar, tem um cruzamento muito bom na parte ofensiva, um jogador que pode ser decisivo com passe, com goles, como no jogo contra o Sport. Então, seguramente jogador jovem que precisa melhorar, mas que tem um maestro na sua posição que pode ajudar muito. Boa noite, Alan Viana, Visão Botafoguense. Parabéns pela primeira vitória do Nilton Santos. Imagino que seja bem importante nesse momento. Mas eu queria te perguntar sobre dois jogadores específicos que atuaram no meio de campo hoje, que são o Nilton e o Savarino. O Nilton, em relação à evolução que ele vem tendo, a titularidade que ele vem se repetindo, existe a chance de escalar um time com 3 volantes e a importância do Savarino nesse momento aqui no Botafogo, nessa volta dele ao time titular. Newton tem já 2 partidos de um bom nível, o mesmo que com Cuia, é um jogador que também tem coisas que melhorar, que tem potencial, que tem capacidade de correr com a bola, que é importante no futebol brasileiro, para romper linhas, e tem que fazer isso.
ele tem que fazer isso, tem que ter essa liberdade de utilizar essa qualidade que ele tem. E Sava também. Sava hoje jogou um jogo muito inteligente. Na primeira parte ele jogou mais para atacar as costas, na segunda baixar mais para ajudar a saída de bola. É um jogador que no campo é inteligente. Então vou ter um trabalho nessa posição, porque tenho dois jogadores que jogam muito e gosto de ter esse problema, porque também Tupo é um jogador importante, inteligente, que trabalha muito, mas eu quero ter competitividade no elenco e isso tem que continuar. Sim, porque Newton pode ser um 8, acho que já jogou como 8, em um 4-3-3 e sim, eu vejo a Newton como um 8 ou como hoje, mas tem que ter essa possibilidade de soltar a posição, porque tem essas características. Boa noite, David e Gustavo Bandeira aqui do Fogo na Rede, parabéns pela vitória. Existe uma dúvida muito grande entre a torcida, porque o Botafogo tem poucos volantes em tese agora no momento. O Huguinho teve que subir da base, né? Você tem botando ele no banco de reservas, e o Danilo Barbosa está afastado enquanto negocia a sua saída. Por que se livrar do Danilo agora no final do contrato? E a outra pergunta é também sobre o gol do Barbosa, o segundo gol. Ele desarmou e já saiu loucamente para dentro da área, uma situação que a gente já viu algumas vezes desde que ele chegou no Botafogo. Se isso é incentivado por você e pela comissão técnica, se é treinado ou se é só o Barbosa que tem esse jeitão mesmo e faz isso. O Barbosa pode fazer isso todos os jogos se ele quer, então muito contente com ele. A de Danilo é uma pergunta para o clube, mas na posição de volante jogou Danilo, temos Alan, temos a Newton, temos a Marlon e temos a Huguinho, que é um jovem muito interessante também, então estamos bem nessa posição. Não precisamos nada. Boa noite, Anderson Bruno, Botafoguista, parabéns pela vitória. Eu queria saber sobre a opção do Newton ao Alan, quando o Alan na outra partida ele começou e dessa vez começa com o Newton. Obrigado. Primeiro porque Alan tenho muito carinho Alan. Alan precisava de descanso hoje. Acho que Newton estava mais fresco. Também por características do jogo, porque era um jogo mais aberto, porque contra as equipes de Red Bull sempre precisamos esses momentos, como eu falava, de jogadores que podem correr com a bola, e Newton faz isso muito bem. Então essa foi a decisão. Oi, David, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Você tem 2 semanas, 20 dias de trabalho como treinador número 1, né, vamos dizer assim. O que você percebeu de diferente agora? Você, de fato, é o principal responsável, né? Está dormindo menos, está vendo mais vídeos, está com mais tempo de tela. O que mudou na dinâmica da sua vida como auxiliar nessa adaptação? E nessa dinâmica também de adaptação ao Rio de Janeiro. Você já está mais carioca? Já tem uma casa, um restaurante favorito? Como é que você está vivendo essa... Sim, essa não ouvi nada, porque não ouvi nada. Eu encontrei uma casa, mas não tive tempo de fazer nada. Amanhã é dado um dia de folga para ver algo, ao menos Copacabana, que não vi Copacabana em 2 semanas. Então, sim, é muito diferente. Tem muitas coisas que fazer, como uma coletiva, é muito tempo, é diferente o pré-jogo, porque fico muito tempo solo no vestiário. Normalmente, como auxiliar, você faz o aquecimento com os jogadores, passa tudo mais rápido, mas antes do jogo é um tempo que não tem fim. Então essa é a parte mais difícil, estar solo no vestiário. O treinador está solo, isso é a diferença. Obrigado, professor. Obrigado.